Vamos ler então 2 Reis 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. Pula aí para o verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada, você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, porque eu tenho dinheiro, eu tenho grana, eu tenho seguidores na rede social. Ele invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora como? Furioso. Cutuca para o furioso do seu lado aí e fala assim: verso 13, olha o Espírito Santo entrando na história. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que eu não aceitarei nada. E embora ele insistisse, o profeta recusou. Se puder, deixe sua Bíblia aberta aí. Eu quero falar hoje sobre escolha a cura. Eu estava num momento da minha vida muito difícil, onde eu tinha que tomar uma decisão muito importante, que afetaria tudo. E ao invés de tomar a decisão, eu estava só orando. Nós temos uma mania engraçada: a gente ora muito quando é tempo de decidir, e a gente decide muitas vezes rapidamente quando é tempo de orar. Então a gente inverte as ordens. Mas só que nesse ficar orando, por eu não tomar a decisão, eu fui adoecendo. E eu me lembro que eu estava já muito triste, já muito depressivo, já mal, já não queria ver ninguém, já estava muito arrebentado. Eu fui dormir. Quando eu deitei um certo dia, que eu pus a cabeça no travesseiro, a voz do Senhor falou clara comigo no meu coração assim: meu filho, tomar decisões custa caro, não tomá-las custa tudo. Vou repetir: meu filho, tomar decisões custa caro, não tomá-las custa tudo. Porque não decidir já é decidir. Quando você não decide, você está dizendo: eu aceito o estado atual das coisas. Você aceita o estado atual do que você está vivendo? Eu não. Eu quero mais. Eu quero a cura de Deus para mim. Você também? Eu quero a cura. Eu preciso da cura de Deus na minha vida. E o que o diabo quer fazer é exatamente roubar de nós o poder de decidir, o poder de escolha, e nos colocar nesse lugar onde a gente acha assim: ai, a vida é essa avalanche, essa enchente que vai me levando de problemas em problemas, e ai, eu não tenho o que fazer. Tem sim. Deus deu a mim e a você um poder de escolha, o poder de escolher, o poder de decidir.
Esse poder está na palavra de Deus, mas como não decidimos, adoecemos. É a maior mentira que eu já ouvi. O tempo cura tudo. Cura nada. O tempo sem Jesus coloca você mais amargo, mais triste, mais cínico, com mais raiva, com mais vontade de dar na cara dos outros. Eu pelo menos sou assim. Vocês não, vocês são crentes. Mas olha os sintomas de como as pessoas estão hoje. Olha como as pessoas estão doentes no mundo de hoje. Você conhece alguém que está de bem com o seu passado? E aí, minha filha, em 2020? Oh, não fala não. Ai, meu Deus. As pessoas estão tristes quando olham para trás. Você conhece gente otimista com o futuro? As pessoas mais otimistas estão falando: o Brasil vai ser eliminado na primeira fase e o capeta vai ser eleito na eleição do Brasil. Você conhece gente sorridente? As pessoas estão assim, ó. Oi. Sabe o que é mais triste? Ver homem sorridente e mulher triste. Os homens são feios porque nasceram feios. Não existe homem bonito, existe homem mais feio e menos feio. Mas as mulheres são lindas. Mas o diabo conseguiu fazer as mulheres não sorrirem. Você conhece gente que não toma algum remédio? Não tem ninguém puro, gente. Ninguém puro, está todo mundo, nem que seja dando cabeçada na parede, alguém está tomando alguma coisa. Nós estamos tão doidos que a gente chega na farmácia e fala: o que chegou de novo aí de bom pra gente? Esse remédio eu tomo para acordar, esse eu tomo para dormir. E esse? É entre os dois. Você conhece alguém que não tenha tido estafa ou que não deu um piti recentemente? Eu li essa semana: todo brasileiro dá, em média, 3 chilique por semana. Cansei! Isso é uma mulher. Sabe como é que o homem dá chilique? Assim, ó. Cala a boca. Deixa eu quieto. Homem dando chilique é quando ele vai pro vaso sanitário e fica 40 minutos fazendo número 2 com o celular na mão. Isso é ele tentando, olhando para o vazio, pensando: o que eu vou fazer da vida? Você conhece gente que gosta de si mesmo, que se olha no espelho e fala assim: eu te amo, ai se eu te pego, trem lindo, ai eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha roupa, ai meu nariz é muito grande. Você conhece gente que não esteja no piloto automático? As pessoas estão no piloto automático, gente. Elas levantam de manhã, elas vão trabalhar, escova dente, toma café, aí olha as redes sociais, aí vai. É um loop que não acaba. Você conhece gente que não reclama e não resmungue? Todo mundo com alguma reclamação e alguma resmungação sobre tudo. O calor está ruim, o frio está ruim, o governo está ruim, meu dinheiro está ruim, meu casamento está ruim. Reclamação. Você conhece pessoas que se relacionem bem com as pessoas? Esses dias eu vi um meme muito bom. A mulher falando com o marido: se as mulheres governassem o mundo, não teria brigas, guerras acabariam, porque nós mulheres temos o coração. Aí o marido falou: tudo bem, mas na primeira reunião da ONU ia ser assim: a Espanha vai? Eu não vou. Você é Espanha? Você é amiga da Espanha? Não converso mais com você. Você não sabe o que a Espanha me fez. Você conhece gente que não está com medo? Você conhece gente que não é temperamental, sistemático? Ei, você que está solteiro, a coisa número 1 que você tem que olhar na pessoa é o temperamento do bicho. É domesticável? Ou é um boi selvagem? É uma mulher que dá para conversar? É um homem que dá para falar? Ou é um cavalo de Troia? Por que as pessoas adoecem, gente? Alguns motivos. Primeiro, abuso.
Abuso não é necessariamente sexualidade. Abuso, por exemplo, é pegar esse celular para varrer o chão. Eu não vou varrer o chão e eu vou estragar o celular. Abuso é usar uma coisa para um outro propósito. Muitas pessoas foram abusadas, utilizadas. Muitas pessoas foram abusadas sexualmente. Muitas pessoas foram abusadas psicologicamente. Muitas pessoas foram abusadas de tantas maneiras, emocionalmente. O abuso adoece. Quem mais adoece? Palavras. As mães da gente, quem teve mãe meio doida? Minha mãe era meio doida. Minha mãe falava: menino, espírito de porco. Mãe, não fala isso, mãe. O espírito de porco é porque Jesus expulsou os demônios para dentro dos porcos. Cala a boca, se eu falei que é espírito de porco, é espírito de porco. Minha mãe falava: se você continuar assim, você não casa não, hein? Com essa roupa horrorosa. Ama tanto a gente que acaba falando coisa que fere. O que mais adoece as pessoas? Não ter uma perspectiva de quando a resposta virá. Uma coisa é você estar aqui hoje e você fala assim: dia 3 de julho desse ano, minha história está resolvida. Outra coisa é você olhar lá na frente e falar assim: não tem data para essa dor acabar. Meu Deus do céu, eu quero morrer. O calendário não adianta de nada, ele trabalha contra você. Outra coisa que fere, machuca: solidão. Deus não fez o homem e a mulher para ficar só. Por isso que nós temos aqui na igreja a preocupação de envolver crianças, pessoas da maior idade, da melhor idade, porque sozinho, gente. Eu li uma pesquisa na Readers, da revista Seleções, que diz que a pessoa sozinha pode morrer até 8 anos mais cedo do que pessoas, por exemplo, casadas. Por que gente casada vive muito? Porque a pessoa quer viver para poder lá no final falar com o outro assim: eu não te falei? E sair e vencer a discussão. Meu pai é viúvo há 40 anos. Meu pai fala comigo: Lucinho, direto eu quero brigar com alguém aqui em casa que some alguma coisa. Quando eu quero brigar, eu falo: tá só eu aqui, não tem ninguém para brigar. É preciso ter alguém para brigar. O que mais adoece as pessoas? Decepção com aquela meia dúzia que poderia te ajudar a curar, mas eles ficam calados. Tem meia dúzia de pessoas na nossa vida que o que eles falam é mais importante do que o mundo inteiro. E essa meia dúzia faz o quê? Na hora que a gente está mal, fica calado. Por que esses caras não abriram a boca? Por que eles não profetizaram sobre mim? Por que eles não me deram um abraço e falaram: vai se resolver, Naamã? Calma, não vira um leproso não. O que mais adoece? Competição. Você sabe qual é o sinônimo da palavra competição? São Paulo. São Paulo é a terra da competition. Vamos ver quem faz mais, quem produz mais, quem consegue mais leads, quem vence mais, quem vira a madrugada, quem... Competição adoece. Você tem que competir com uma pessoa, você mesmo. Você tem que comparar você com você mesmo lá de trás. Se você for olhar a vida dos outros, você morre. Parece que está todo mundo melhor que você. Outra coisa que adoece: ambientes tóxicos. Tem lugares que você chega, você fica 5 minutos, você fala: ai, como é que eu faço para ir tomar um banho? Eu estou me sentindo sujo, eu preciso tomar um banho. Parece que você entrou dentro da caverna do Satanás. Ambiente de trabalho, ambiente de escola, ambientes que, se você não for uma pessoa muito blindada em Deus e não tiver a armadura do Espírito Santo, você adoece. O que mais adoece? Inércia. Inércia é ficar parado. Um dia eu estava lá na minha cidade, tinha chovido muito, eu ia pegar um ônibus. Eu estava olhando o muro assim, o muro estava todo verde, aquele musgo verde. Tinha chovido tanto que o muro ficou verde. Eu fiquei olhando para aquele muro. Deus falou comigo: filho, adivinha por que esse muro mofou? Porque ele não mexe. A alma de muitos de nós está doente, empoeirada. Olha aqui, você pega aqui essa mesinha, você limpa ela e deixa ela aqui. Volta aqui daqui a uma semana, você passa o dedo assim, está suja. Mas
Ninguém comprou poeira e veio aqui jogar. Por que sujou? Porque está parada. Quando você fica no mesmo lugar, quando você não escolhe a cura, quando você não toma decisões, a tendência da sua alma você virar essa pessoa empoeirada, essa pessoa mofada. O que mais adoece a gente, gente? Não buscar a Deus. Você quer adoecer? Deixe sua Bíblia num canto, não dobre seu joelho, nunca faça um jejum, não venha à igreja. Buscar a Deus é a fonte de toda cura. E a coisa que mais adoece o ser humano: pecar. Pecar. Lucinho, o que é pecar? Pecar é ir contra a vontade do seu Pai Celestial. E hoje nós crentes pecamos, sabe como? Travestindo o pecado de espiritualidade. Não, eu vou sonegar o imposto aqui, porque eu vou dar ele de dízimo na casa do Senhor. Amor, o mesmo Jesus que mandou dar a Deus o que é de Deus, mandou dar a César. Jesus falou que o César tem que ser bom. Quando o César for bom, paga imposto. Foi isso que ele falou? O César, gente, foi os piores satanás que já andaram nessa. Se eu contar para você a história de Calígula, você vomita aqui. E Jesus disse: dê para esses canalhas o 27,5% da alíquota. Deus falou. Mesma coisa com a igreja. Então, essa história que nós lemos aqui de Naamã é uma história de um cara, olha bem, herói do lado de fora e doente do lado de dentro. É o que o capeta quer fazer comigo e com você. Fora de casa, ai, você é demais, nossa, bom dia, nossa, você tá linda, que isso, você bateu a cota, você é maravilhoso. Na igreja, a paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, e tal. E dentro de casa, leproso, sua mulher não quer te ver, seus filhos não te respeitam, você tem lepra dentro de casa. Era assim a história de Naamã. Muito bom do lado de fora, muito derrotado do lado de dentro. Ai, que a gente possa ser visto como ninguém do lado de fora, mas que os de dentro da nossa casa possam olhar para nós e dizer assim: eu sei quem é minha mãe, eu sei quem é meu pai, eu sei quem é meu filho. E que a gente possa ser honrado pelos mais próximos, amém? Jesus um dia perguntou: o que as multidões falam sobre mim? Uns falam que o senhor é Jeremias, outros falam que o senhor é Elias, outros falam, eu não quero saber. E o que vocês pensam de mim? Gente, um dos maiores diagnósticos se nós somos Naamã ou não é perguntar para as pessoas que estão ao nosso redor o que elas pensam a nosso respeito. Mas prepara, pergunta e prepara. Contudo, gente, Naamã decidiu sarar. Fala comigo, ele escolheu a cura. Ele foi lá no rei dele e falou: tem um homem lá no outro país que ele cura os outros, é um profeta. Ele pegou uma carta, levou lá para o rei de Israel. O rei de Israel ficou doido, falou: eu não curo ninguém. Eliseu falou: pode mandar o rapaz para cá, que ele vai descobrir que existe profeta em Israel. E aí veio Naamã. Chegou, gente, com um monte de ouro, um monte de prata, um monte de roupa. Parou na porta da casa do profeta. Só que o profeta estava jogando PS5. Barcelona contra Paris Saint-Germain. Ele estava ali no meio. Ele só olhou para Geazi e falou assim: tem um povo aí na porta, manda o chegado mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele não recebeu ele. Aí a verdadeira lepra apareceu. A doença de pele de Naamã não era nem 1% do problema dele. O problema dele estava aqui dentro. E aquela lepra era um resultado de outra. Primeira coisa que a gente percebe: este cara ficou furioso porque ele achou que não foi dada a ele a atenção necessária. Ai, ninguém me atendeu. Ai, eu vou embora. Eu queria que o profeta tivesse vindo em pessoa e tivesse falado: grande, soberano Naamã. O profeta não saiu. Deus já tinha ido no ouvido do profeta e falado assim: ele tem mais de uma lepra.
Vamos curar todas? Vamos, continua no videogame aqui, meu filho. Ficou bravo porque não foi recebido. Segundo, o texto diz que ele ficou triste porque o profeta não fez uma encenação. Ficar de pé, passar a mão em cima da área afetada e invocar: ó Senhor Deus, desce em cima desse homem milionário. O profeta não fez isso. Terceira coisa que o profeta revelou: um bairrismo. Ele falou: na minha terra tem rio melhor do que essa meleca desse Jordão. Você vai comigo em Israel em breve. Fala um amém aí, crente. Todo ano eu vou lá 2 vezes por ano, já tem muitos anos. O Rio Jordão dá para nadar? Dá. Mas assim, se você nasceu de 1980 para trás, porque se você nasceu de 90 para frente, ai, essa água tá meio verdinha, né? A gente descobre que quem está faltando testosterona é na beira do Jordão, que a água é meia verde mesmo. O povo chega: pastor, é saudável nadar aqui? Não, pode até beber, vai curar um monte de coisa em você. É maravilhoso. Depois você toma Anitta e mata o tanto de pecado que Naamã deixou aqui nessa água. E o cara ficou doido. Na minha cidade, lá no meu país, tem rios melhores. Por que eu tenho que vir aqui? E a Bíblia diz que ele saiu como? Furioso. Naamã tinha uma lepra. Sabe qual é a lepra? O orgulho. O orgulho. Eu sou guerreiro valente, eu venci batalhas, eu não aceito ser tratado assim, eu mereço mais respeito. Quem sabe nós não estamos assim? Quem sabe nós não temos dinheiro nem a fama de Naamã, não somos ninguém na fila do pão, mas a gente está bravinho. Quem sabe as enfermidades e as lutas que enfrentamos do lado de fora não é resultado desse coração doente que temos do lado de dentro. Quem sabe a nossa pressão alta, quem sabe a diabetes, quem sabe, sei lá, quem sabe não é resultado que a gente ainda não desceu ao Jordão. E aí veio o trabalho do Espírito Santo. Os servos dele chegaram e falaram: meu pai, se o profeta não tivesse pedido para o senhor dar 3 pulinhos com a perna esquerda, o senhor não pulava? Se ele tivesse pedido o senhor para matar um leão, o senhor não matava? Se ele não tivesse pedido o senhor para fazer uma besteira, o senhor não fazia? Ele só pediu para o senhor descer no Jordão, poxa, vai lá. E aí, gente, começou a cura dele, porque para descer ao Jordão ele teve que descer. No reino de Deus o caminho para cima é para baixo. No reino de Deus o maior é quem serve. E ele foi descendo. E para entrar no Jordão, vou entrar com a minha capa? Não, tira toda a roupa. Entrou só com uma roupa simples. E todo mundo viu o lugar afetado da lepra. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você tem que deixar Jesus curar você. E para você ser curado, você tem que deixar tudo ser exposto. No segredo e na escuridão, tudo cresce. Mas quando você traz para a luz, Jesus traz cura e vida para a nossa alma. Quanto mais você fizer segredo de alguma coisa, quanto mais você guardar alguma coisa, mais doente você vai ficar. Eu e a minha esposa, a gente, foi ano passado isso ou ano retrasado, Paty? A gente, na nossa casa antiga lá, tinha um painel atrás da nossa cama. E eu e a Paty começamos a passar mal. Ela nunca teve alergia, eu sou um homem alergia, mas eu fiquei muito alérgico. Eu e esse Alegra, nós ficava alegre, nós dois, o dia todo eu tomava que trem. Quando um dia nós fomos olhar, a gente atrás do painel, estava tudo mofado. Mas tão mofado que deu nojo. Os caras foram lá, raparam tudo, tiraram tudo. Mas a cismada, agora já, muito tempo depois, eu ainda sinto que ainda tem mofo. Não tem, menina, já foi embora. Mas eu estou toda me coçando. Falei: você não tomou banho? Não sei, mas não é mais um mofo.
Não é o mofo, eu estou sentindo, mas ainda não tem mais. Vamos tirar de novo, tirou de novo. Lambi a parede assim, não tem, tá vendo? Não tem. Colocamos lá de novo, mas resultado, eu e ela hoje somos o homem rinite e a mulher sinusite, por causa de um mofo antigo. Quem sabe você tem um mofo antigo na sua alma, uma doença lá de trás, que você diz que curou, mas ao invés de curar, sabe o que você fez? Foi embora furioso. Eu vou embora de Lagoinha. Eu vou embora desse trabalho. Eu vou embora do meu casamento. Eu vou embora desse trabalho. Eu vou embora. Os caras convenceram. Ele tirou a roupa. Todo mundo viu. Olha quem o grande guerreiro na verdade é. Só um leproso nu entrando no rio sujo. E o grande guerreiro entrou, mergulhou 7 vezes, e quando ele saiu a 7ª vez, a pele dele parecia de uma criança. Criança. Sabe o que significa isso? O coração de Naamã sofreu um transplante. A pele só mudou porque o coração voltou a ser de uma criança. Um coração simples de uma criança faz com que você seja uma pessoa alegre, uma pessoa de bem, uma pessoa que não está preocupada com seus títulos, com seus bens, uma pessoa que sabe beijar, desde o rico milionário até a diarista, sabe ter empatia dentro de um Uber e fazer uma oração no final de uma corrida. Você pega na mão do cara. Outro dia eu entrei no restaurante, vi uma mulher gritando com o garçom, eu quase parti para cima dela, porque eu já fui garçom. Na verdade eu não fui garçom, eu era ajudante de garçom, que eu não prestava para ser garçom. Aí eu era bus boy, depois eu virei o boy do bus boy. E então eu já fiz muita coisa simples na vida. Quando seu coração cura, você fica feliz com o café da manhã. Você fica feliz quando você pega uma criança no colo. Quando seu coração cura, você não é guiado pelo G1, você é guiado por Jesus. Quando seu coração cura, você não fica ouvindo fofoca e notícia ruim e dando moral para aquilo que não presta. Quando seu coração cura, sua pele, seu coração, sua vida volta a ser de uma criança. Agora, gente, para isso nós temos que querer. Sim ou não? Não. O nome do negócio, gente, é escolha sarar. Escolha ser curado. Decida, fala comigo, decida sarar. Decidir é diferente de querer. Quer ver, ó? Eu quero casar. Oi, entra na fila. Eu decido casar. É muito diferente. Eu quero fazer uma faculdade. Você não fez nada. Eu decido fazer uma faculdade. É outra coisa. Eu quero. Não! Querência. O mundo está cheio de gente querendo um monte de coisa. Essa manhã Deus está querendo devolver para a sua igreja o poder da decisão. Uma mulher um dia disse: se eu só tocar na orla do manto dele, serei curada. A mulher tocou. Ele falou: para. Todo mundo, o que aconteceu? Alguém encostou em mim? Pedro falou: quem não encostou no Senhor? Todo mundo pulou em cima do Senhor aqui, poxa. Ele falou: alguém me tocou diferente, de mim saiu poder. Ela tomou uma decisão, e essa decisão mudou a história da vida dela. Naamã, mesmo empurrado, tomou a decisão, e ele saiu dali um novo homem. E o mais interessante é que quando ele chegou na casa do profeta, ele tentou dar dinheiro, presentes, o profeta não aceitou. Mas depois que ele foi embora, o servo dele, Geazi, o servo de Eliseu, correu atrás dele e falou assim: não tem jeito de o senhor me quebrar o galho aí e me dar uns trocados, não? Meu cartão do banco tá, tô devendo as faturas, me dá aí um dinheiro aí. Chegou 2 homens. O Naamã falou: claro. Ele pegou aquilo, voltou, guardou na casa dele, chegou na frente de Eliseu. Eliseu falou: onde você estava, Geazi? Não, o teu servo não foi em lugar nenhum. Ô Geazi, você acha que eu não fui com você?
quando você foi lá e pediu o dinheiro dele, não era a hora de aceitar presente. Agora, Geazi, a lepra de Naamã será sua. Adivinha por que a lepra de um passou para o outro? Porque o coração de um se tornou o coração do outro. Tem gente que está largando a doença e o orgulho e se tornando gente sarada, enquanto tem gente que está sarada e caminhando para se tornar orgulhosa, ferida e machucada. Geazi não adquiriu simplesmente a lepra, Geazi adquiriu o coração de Naamã. Sabe por quê? Sabe quem eu sou? O servo de Eliseu. Sabe quem é Eliseu? Só para você ter ideia, Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. E eu sou o servo do cara. Ai, gente, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ao humilde. Lucinho, o que eu tenho que fazer? 3 As. A diferença entre querer e decidir são 3 As. Primeiro, admitir. Fala comigo, admitir. Coloca aí para mim. Admitir. Naamã teve que admitir que era leproso. Você nessa manhã vai ter que dizer: eu admito que eu tenho um temperamento complicado, ou eu compro e não pago, ou eu quero que alguém da minha família morra. Admitir. Quanta gente é orgulhosa. Não, eu sou assim porque me feriram e por isso eu estou assim. Isso justifica, gente, ó, o erro de ninguém justifica você cometer um outro erro porque alguém errou. Ah, eu sou assim porque eu vi um pastor errar e esse pastor praticou o mal contra mim e por causa disso eu sou feliz. E quem te autoriza a ser um doente porque teve um pastor doente na sua vida? Segundo, de admitir, o segundo A é acreditar. Então é isso aqui, ó. Aqui está a água, ó. Primeiro A, admitir. Eu tenho sede. Eu preciso de cura. Foi o que Naamã fez. Quem entendeu? Segundo, acredito. Eu acredito que o que está aqui dentro vai matar a minha sede. Olha como que decidir e querer são diferentes. E terceiro A, agir. Que é o quê? Agir. Nós somos muito bons em admitir, muito bons em acreditar, mas na hora de agir, a gente pipoca. É igual zagueiro de alguns, igual atacante de alguns times que tem aqui. É ele e o goleiro. O cara chuta lá em Nárnia. Cara, é hora de parar disso. É hora da gente crer. É hora da gente agir. É hora da gente falar: Senhor, eu tenho um coração orgulhoso. Eu preciso de cura. Me ajuda. Meu problema não é a minha falta de dinheiro. Não, é porque eu não deixo o Senhor me curar aqui dentro. Por isso que eu estou vivendo essas coisas aqui do lado de fora. Você quer sarar? Quem quer sarar? Admita, acredita e haja. E aí, como nós vamos fazer isso, Lucinho? Vou te dar algumas dicas e nós vamos orar. Primeiro, seja grato. Gratidão é a grande arma contra o orgulho. Gratidão é dizer: eu queria um banquete, mas tem pão com manteiga e café preto sem açúcar. Eu te agradeço. Quem já ficou em hotel e o café da manhã era chique e você queria dormir mais, mas você acordava mais cedo por causa de um café da manhã bacana? Deixa eu ver os pecadores. Isso, levante sua mão, mentiroso. Você que mente na casa do Senhor. Eu já fiz isso. Mas a pessoa grata, ele pega o café preto sem açúcar e fala: Deus, obrigado. E toma aquele café e dá graças. Esses dias eu fui gravar meus vídeos para o YouTube. Sentei para gravar, fiquei 2 horas gravando, porque eu dou aula da Bíblia no YouTube. 2 horas gravando. Acabei de gravar. Quando eu fui subir os vídeos para o YouTube, descobri que o áudio estava com problema. Ficou tudo sem áudio. Eu sentei na cama e falei com a Paty: Paty, faz uma oração comigo aqui. Graças, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus para vós em Cristo. Senhor, eu te agradeço. Peguei e gravei tudo de novo. E Satanás, a pressão dele subiu 20 por 12.
fiquei sabendo que ele foi para um hospital aqui, ficou doido. Segundo, você quer sarar? Pare de dar moral para o problema. Pare de só falar: ai minha lepra, ai minha lepra, ai minha lepra. Seja como a sunamita, que o Eliseu também curou. A sunamita, o filho morreu, ela pôs o menino morto na cama, virou para o marido e falou assim: eu vou atrás do homem de Deus. Ele falou: tá tudo bem? Ela falou: tá tudo bem. Se encontrar alguém pelo caminho, ele encontrou: tá tudo bem, sunamita? Tudo jóia. A mulher com o filho morto em casa. Sabe o que eu aprendo com a sunamita? Não adianta você chorar com quem não pode resolver seu problema. Por isso que eu fico doido com gente que vai para a internet pôr textão para gente que não pode te ajudar. Ai, gente, quero falar que eu estou com depressão. Quero falar que eu acabei de divorciar. Quero falar que eu... Ai, cala essa boca. Para de falar com palhaço e vai falar com o dono do circo. Para de expor sua vida online. Vai dobrar seu joelho, vai orar, vai clamar. Desce ao Jordão e mergulha. O bem mais precioso que eu tenho hoje, depois de Jesus, daquela mulher ali, é minha privacidade. Para de postar tudo que come, tudo que fala, tudo que vai. Ai não, que preguiça. Terceiro, não passe para frente a ferida que fizeram em você. Decida que você não vai ser como... Você não vai passar ferida para ninguém. Quarto, você quer sarar? Tenha uma vida de adoração. Comece a cantar. Comece a cantar. Adorar. Levanta de manhã e ao invés de ir direto para essa peste chamada WhatsApp, vou te dar um para casa para você sarar. Vá dormir. Vamos ler então 2 Reis, meu Deus, 22:1. Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Eu amo a história dos reis de Israel. São 42 reis. Começa em 1 Samuel e termina em 2 Crônicas. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Eu amo as histórias deles, porque as histórias desses reis falam muito sobre muitos de nós. O dia que você tiver tempo, para estudar a história dos reis. Você vai ver que tudo é muito parecido com a nossa vida, porque tudo começou muito lindo. Começou com um Saul sem noção, mas logo veio um Davi, um Salomão. Aí a coisa, né? É a caminhada cristã. Você entrega a vida a Jesus, uau! E aí, gente, começou a vir. Roboão já arrebentou, já dividiu o império em 2, virou Israel ao norte, Judá no sul, e aí vem Acasias, e aí daí para baixo, só moralmente derrota, idolatria, pecado, e a nação virava as costas para o Senhor, e o templo de Deus ficava abandonado, e o templo de Baal era construído, e os prostitutos cultuais, que eram aquelas pessoas que se prostituíam durante a adoração, se multiplicaram pelo país, e feiticeiro, muita coisa errada. No meio desses 42 reis, que um era pior do que o outro, um pior que o outro, um pior que o outro, surge um Josias. E eu quero falar um pouco, eu quero na verdade profetizar sobre a sua vida hoje, usando a vida desse jovem. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 1 verso 5 diz assim: Ele nos ama, e com seu sangue comprou para Deus reis e sacerdotes. Eu e você somos o quê? Reis e sacerdotes nessa terra. Você tem a realeza dentro de você, porque o rei do universo, o verdadeiro rei da raiz de Davi, habita em você, que é o Senhor Jesus. Quem pensa que Jesus vai reinar, está muito enganado. Ele já reina. No dia que ele levantou da sepultura, ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele já é rei. Lucinho, por que ele é rei e tem tanta coisa que parece errada? Porque ele está manifestando o seu poder nesse mundo através do seu reino, e o seu reino se chama igreja.
eu e você somos o motivo desse reino estar se expandindo e dele estar conquistando cada vez mais corações. Então eu tenho algumas coisas para falar para você. Primeiro, escute, Lagoinha Alphaville. O rei Josias começou a reinar com 8 anos apenas. Eu disse de manhã, 8 anos é considerado o início do fim da infância. Não existe uma idade certa aonde a infância termina. Para alguns é mais cedo, para outros é um pouco mais tarde. Mas 8 anos é o início do fim. Eu quero dizer para você que Deus está dando para a nossa igreja uma unção e uma graça de maturidade. Maturidade. Nós seremos referência mesmo sendo tão jovens. Você crê nisso? Vai chegar o dia que nós seremos como a Lagoinha Matriz, que ano que vem completa 70 anos. Mas hoje, com 8 anos, igrejas já estão vindo e virão aqui para ouvir e ver o que Deus está fazendo nesse lugar. E eu vou dizer mais: eu e você somos sal e luz. Não é só para Alphaville, não é só para São Paulo, é para o Brasil e para o mundo. Você crê nisso? Se nós não fôssemos, se a igreja de Jesus não fosse sal e luz, gente, esse país já tinha ido embora. Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. Por que ele não destruía? Ele foi lá na casa de Abraão e falou: Abraão, eu tenho um problema, eu estou doido para destruir Sodoma, mas um sobrinho seu está lá. Aí Abraão começou a interceder por ele. Deus, se tiver 50 justos, o senhor vai destruir? Não. E 40, e 30, e 20? Não. Deus ainda não passou o cerol nesse país, porque tem gente que clama, e parte desse povo que clama é Lagoinha Alphaville. Nós estamos aqui salgando este lugar, nós estamos aqui iluminando esse lugar. Podemos ter só 8 anos, mas Deus já está entregando poder na nossa mão. Você crê nisso? Você crê nisso? Então eu e você hoje somos reis e sacerdotes. A idade de 8 anos, isso é uma coisa que me irrita. Para o capeta, 3 anos de idade é um velho. Para o reino de Deus, 12 anos de idade, ele é novinho. Ele não pode dirigir um GC. Quem te falou? Qualquer hora dessa eu vou pegar uma criança para pôr aqui em cima e pregar. Vocês vão ver, vai pregar melhor do que nós todos aqui. Até porque eles entendem melhor do que a gente não, ou está com fome, ou está pensando no celular. Com fome não, né? Porque eu esqueci que vocês tudo estão monjaram. Mas eu esqueço onde que eu estou. Desculpa, sorry. I'm so sorry. Mas voltando aqui para o assunto, o diabo toca nas pessoas novinhas. Quantos milhares de jovens eu atendi minha vida inteira, quando eu ia saber a origem do problema, foi abusado e tocado, foi maltratado, bem novinho. Deus está dando algo extraordinário para essa igreja com 8 anos de idade. Você acredita nisso? Assim como foi com Josias. Então pare de viver pela vida como uma vítima. Eu sou uma vítima. Você não é vítima de nada. A Bíblia chama você de rei e sacerdote. Eu não me vejo como rei. Você não tem que se ver. Você é. Inclusive eu vou falar uma coisa: 8 anos de idade, a personalidade da criança já está praticamente toda completa, principalmente no quesito identidade. O menino já está seguro de quem é, a menina já está segura de quem é, de que eles são. Muitos deles já estão até falando o que serão quando crescer. Essa igreja não vai sofrer crise de identidade. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos Josias. Segunda coisa desse rapaz: reinou 31 anos. De todos os 42 reis de Israel e Judá, só teve um que reinou mais que Josias, que foi Uzias. Uzias reinou 51, mas Josias reinou 31. O que significa reinar 31 anos? Significa que você vai plantar, mas você vai ver o resultado: longevidade. Quem aqui recebe longevidade? Você vai ver a obra da sua mão. Eu já fiz um combinado com Jesus. Eu já tenho 3 netos. Então eu falei: Senhor, eu agora quero ser trisavô, e se bobear, tataravô.
Eu estou tomando uns remedinhos aí, né? Esfregando uma testosterona no corpo. Você é daqueles velhos empinados. Quem vai ser um velho enxuto? Aqueles velhos que andam encurvados assim não, ó. Velho empaprumado, parecendo que engoliu um cabo de vassoura. Velho que entra assim, ó. Os netos falam: ah, o vovô chegou, o vovô é a melhor coisa. É mesmo, chega aqui que os pais seus não valem nada. Vem cá, vamos brincar. Não é esses velhos sentindo frio no pé toda hora e com moio de chave. Cheque, cheque. Onde anda aquele moio de chave? E só reclamando: ninguém me visita, ninguém me visita. Não! Vou aproveitar que velho já tem fama de doido. Eu vou ser um velho doido. Quem quer ser uma velha do coque? Quem quer ser um irmão meio doido na velhice? Na velhice ainda darão frutos, diz a palavra de Deus. Josias viveu muito porque Deus se agradou dele. E essa igreja, ó, prepara. Hoje é 8 anos, daqui a pouco 18, 28, 38. E aí vamos trazer vocês todos aqui em cima e vão falar: quem é do passado lá antigo, 2026? Aí vai subir nós aqui em cima. Fala amém, trem. Estou profetizando sobre você. Posso falar uma coisa para vocês? Deus está fazendo milagres aqui. Mas eu não vou te enganar sobre milagre não. A grande maioria dos milagres que Jesus faz é devagarzinho. De 100 milagres que eu vi Ele fazer na minha vida, uns 95, 97% foi processual, bem lento. Por exemplo, eu era um marido insuportavelmente chato. Jesus vem me dando pancada assim, ó. Até hoje eu estou mais ou menos. Ele vem me transformando. Eu já vi milagre instantâneo? Já. Mas esses são raros. Os milagres que Deus está fazendo aqui nessa igreja, muitos deles, não dá para se ver agora com o olho. Mas eles estão acontecendo agora, aqui na nossa frente. E você vai ver, porque você vai durar muito tempo. Se tem alguém aqui com medo de morrer, você não vai morrer. Você vai viver e vai contemplar as maravilhas do Senhor. Terceira coisa sobre Josias: fez o que o Senhor aprova, diz o texto. No meio dessa história de reis tão terríveis, um Josias que fez o que o Senhor aprova é um milagre. Essa igreja vai ser uma igreja aprovada por Deus. Não estamos em competição com nenhuma igreja, não estamos em competição com nada nem ninguém. Nós só queremos nos tornar cada dia mais aplaudidos e aprovados pelo Senhor. Lagoinha Alphaville tem uma preocupação: e dormir à noite e Jesus falar assim: gostei, gostei meu filho, gostei minha filha, hoje você fez o que o papai gosta. Ai, mas fizeram um corte do culto, falaram que virou uma boate. KKKKK. Tadinho dos fofoqueiros, deixa eles fazerem isso, é a única coisa que eles sabem fazer. Nós estamos aqui para servir o Senhor. Nós vamos ser aprovados teologicamente, financeiramente, espiritualmente, relacionalmente. Ou seja, Deus foi com a nossa cara. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus foi com sua cara, irmão. Deus foi com sua cara. Olha para quem está do outro lado e fala assim: o favor de Deus está sobre você. Ele fez o que o... Sabe o que é fazer o que o Senhor aprova? Integridade. Quem já tomou leite aqui integral? Ó, tem 3 tipos de leite: leite desnatado, semi-desnatado e integral. O desnatado é água. Ele só joga uma tinta branca lá, não tem nada da vaca lá dentro. O semi-desnatado tem a pata e o chifre da vaca tá lá dentro. E o integral, ele soca a vaca toda lá dentro e bate no liquidificador. Sabe o que é integral? É todo. A palavra íntegro
significa completo. Eu e você seremos aprovados porque seremos íntegros. Essa igreja não vai ser uma igreja que vai ficar de mentira, não, nós vamos sanar todas as contas, nós vamos pedir todos os perdões, nós vamos acertar tudo o que tem que fazer, nós vamos ser uma igreja aprovada. Esses dias mesmo eu pedi perdão para uma pessoa aqui. Pedir perdão é o que a gente mais está fazendo. Pede perdão, pede perdão, pede perdão. Ai, Lucinho, por quê? Porque tem que pedir. Porque a igreja erra também, porque pastor erra também. Mas você não é reprovado quando você erra e pede perdão. Você é reprovado quando você erra e acha bonito. Como diz o meu sábio pai, o problema não é ser feio, o problema é achar bonito ser feio. Olha, devia ser um versículo de Provérbios. Fala para quem está do lado, você é aprovado. Quarto segredo de Josias, que também se aplica à nossa vida: andou nos caminhos de Davi, seu antecessor. Sabe o que significa isso? O menino tinha história, ele tem um lastro. Essa igreja não caiu do céu aqui, não caiu do céu aqui não. Nós temos uma história. Leia depois sobre esses 70 anos de história dessa igreja. Um homem chamado José Rego Nascimento. Depois, mais de 50 anos com o pastor Márcio Valadão. Agora, nosso pastor André e a Cassi. Leia! Isso, aprenda! Saiba quem são nossos modelos. Ah, mas estão falando mal. Irmão, ai de vós quando todos falarem bem de vós, porque assim faziam com os falsos profetas. O que me preocupa hoje é o elogio. Começou a elogiar, eu falo, onde é que eu estou pecando, Jesus? Ai, Jesus, eu estou errado aonde? O que eu fiz? Ou o que eu não fiz? Para vir para um lugar como esse, você tem que ter apanhado muito, para você transformar a borrachada e o elogio na mesma coisa. Lagoinha Alphaville, nós já apanhamos. Nós temos couro grosso. Não fica de bobeira. Ah, eu não sei se eu vou continuar. Ai, para, oa! Para com isso, gado velho. Fica quieto. Na hora de apanhar, apanha. Porque daqui a pouco nós vamos receber a vitória e vamos curtir por ter permanecido. Da mesma forma que Davi. Um dia, gente, o filho de Davi se levantou contra ele. O filho dele, Absalão. Sabe o que Davi fez? Fugiu. Enquanto Davi fugia a pé pelo monte Jardim do Getsêmani, um camarada chamado Simei começou a pegar pedra e jogar em Davi. Falar: bem feito, desgraçado, você matou Saul, agora Deus está te ferrando. Os soldados de Davi falaram: pelo amor de Deus, deixa eu arrancar os olhos desse homem. Davi falou assim: foi o Senhor que mandou ele me xingar. Igreja, tem um momento que é para a gente ser xingado. Calma. Depois você sabe a história, porque eu sei que você não fica no TikTok, você lê Bíblia. Davi, o exército de Davi enfrentou Absalão, venceu, matou Absalão. E quando Davi está voltando para Jerusalém, quem é a primeira desgraça que vem e ajoelha no pé de Davi? Simei. O site de fofoca vem assim, ó: ó rei meu senhor, não leve em consideração as palavras que eu te falei. Eu estava sem meu Rivotril naquele dia. Sabe o que Davi falou com o filho dele na hora da morte? Simei me fez jurar que eu não ia matar ele, mas não tenha ele por inocente. Lá na frente, Salomão suicidou ele. Você tem um modelo. O seu modelo é o filho de Davi,
Jesus o Senhor. E você tem modelos também nessa casa para você se inspirar. Não seja um bola murcha. Você tem uma história. Tem uma história. Josias tinha uma história. Ele foi como Davi. Então ele tinha um coração parecido com o de Deus. Quinto, o texto diz: não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. O que significa não se desviar nem para a direita nem para a esquerda? Aguentava a pressão. Ele não saía do objetivo dele. Gente, se tem uma coisa que se eu pudesse estalar o dedo e arrancar do Brasil, não era o carnaval, não era a mini saia, não era bebida, não era mentira, nem corrupção. Se eu pudesse estalar o dedo e tirar uma coisa da cultura brasileira, eu tirava a indisciplina. Nós somos um povo que começa um monte de coisa e não termina. Nós somos um povo que a gente no início do ano, hoje é um novo dia, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ler, esse ano eu vou jejuar, esse ano eu vou envolver na igreja. Em janeiro mesmo já acabou tudo. Por isso vocês têm que ir em Israel comigo. Vocês têm que conhecer o israelense. Vocês têm que conhecer alemão. Vocês têm que conhecer japonês. Os caras enxergam 20% só do que a gente vê. Mas esse aqui, ó. Gente, o Japão era nada 80 anos atrás do final da Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha não tinha nada. A Alemanha foi riscada do mapa. Eu vi uma foto de Berlim de cima, só tinha um lugar dos quarteirões. Mais de 6 milhões, ninguém fala isso. 6 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra, mas Hitler matou 6 milhões de alemães também. Agora me explica por quê que o Japão e a Alemanha estão entre os 4 países mais ricos do mundo. Isso é de me deixar doido. Eles não tinham um país há 80 anos. Por que eles são essa superpotência que são? Um povo disciplinado. Tem um terremoto no Japão agora, daqui a 12 horas o buraco já está tapado. No Brasil, gente, o povo vai com bolo e canta parabéns para você pro buraco, porque o buraco está completando aniversário. Aqui em Alphaville não, mas no Brasil real, sim. Aqui é maquiado, aqui é a cidade da Barbie. Nós não vamos perder o foco é Jesus. O foco não é agradar os homens, o foco não é... Outro dia uma pessoa linda aqui da igreja falou comigo: Lucinho, quero te ajudar a fazer Lagoinha crescer de novo. Eu falei: eu não estou preocupado com isso não. Não estou. Mas você não acha que... Porque muita gente foi embora. Eu falei: eu não estou preocupado em fazer essa igreja crescer, não estou. A minha filha tem 3 filhos. Eu nunca vi ela falando assim: ai pai, vem aqui, vou medir os meninos. Não, ela dá comida, dá banho, não deixa eles enfiar o dedo na tomada, não deixa um comer o outro vivo. Aí a gente que vê eles de vez em quando, porque eles moram longe, a gente que vê eles de vez em quando, chega lá e fala assim: nossa, como o João cresceu. Nossa, como o Zacarias cresceu. O outro está na barriga dela, está crescendo também. Não está preocupado em fazer os meninos crescer. Sabe o que a gente tem que fazer? Alimentar vocês com esse livro aqui, com a palavra. Temos que expulsar as heresias do nosso meio. Temos que continuar fazendo batismo e ceia, sendo pastores acessíveis. O resto Jesus vai fazer. E essa igreja vai crescer. É isso que a gente tem que fazer. O texto diz que ele teve foco, não desviou nem para a direita nem para a esquerda. A partir de hoje receba essa resiliência na sua vida. Você vai colocar um alvo aqui assim, ó, pá! E você vai, ninguém vai te parar. Receba aí um japonês, um alemão dentro de você aí. Um beijo para os japoneses que estão aqui, que ficaram com raiva. Eu casei com uma.
A Paty não é japonesa, viu, gente? Só um esclarecimento a nível mundial. A Patrícia, ela é descendente de índio. Então o olhinho dela é puxadinho por causa disso, tá? Ela não é Nisei, nem Sansei, nem... Eu fui lá na selva, peguei ela e tô criando ela. Outra coisa que Josias fez, ele reformou o templo do Senhor. Vocês conhecem um menino que vira e fala assim: eu quero reformar a igreja de Deus? O que menino quer, gente? Eu vou fazer uma tatuagem, eu vou andar de skate, Roblox o dia inteiro, jogando essa peste. PS, vou jogar, você vai ser quem? PSG ou Real Madrid? É isso. Não, um menino falou: eu quero reformar a casa do meu Deus. Sabe o que isso me lembra? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ele pôs Deus em primeiro lugar. Olha isso aqui: quando você prioriza a casa do Senhor, a sua casa é transformada pelas bênçãos dessa casa. Eu conheço uma pessoa que ela falou assim: eu nunca vou ser de igreja. Eu falei com ela assim: kkkk. Sabe que dia que você vai ser de igreja? No dia que você casar e tiver um filho. Eu quero ver você criar um filho nesse mundo cão, sem igreja. Aí conversou fiado lá, casou, negociou e nasceu um menino. De repente recebo um áudio: ô Lucinho, que hora tem culto na sua igreja? Agora está na igreja, está preocupada com kids, e está pedindo ajuda dos pastores. Oh my God, como que o mundo dá voltas, hein, bebê? Não é difícil ser cristão sem igreja, é impossível. A pandemia provou isso. Durante a pandemia ficamos com o culto online porque a gente tinha uma necessidade. Mas depois da pandemia muita gente resolveu não voltar e virou, os supremos da internet, que ficam dando nota: esse aqui eu não gostei desse culto ao vivo, eu quero ouvir louvor do fulano, esse aqui eu não gostei. Enquanto isso, nós vamos continuar sendo igreja, porque ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém vai parar o que Ele mesmo começou. Vocês acham, gente, sério mesmo, olha para mim, vocês acham que essa igreja aqui é fruto de homens? Como? Nós somos igual ou pior que você. Nós temos defeito, tentações, nós temos lutas. Todos os pastores. Então hoje sai eu, vem outro, a obra é dele. O cabeça da igreja é Cristo. Qual que é a nossa função? Só ficar ligado no corpo, porque quem está ligado no corpo está ligado na cabeça. Ele reformou a igreja. Reformou a igreja. Nós seremos esses reformadores da igreja. Quando você vê alguma coisa errada na igreja, não tem problema achar coisa errada não. Vem e procura. Só que eu só tenho uma opinião. Quando você vê alguma coisa errada na igreja, e nós sempre vamos ver, procure ser a resposta para aquilo que você está vendo, porque apontador de defeito tem demais. Eu estou querendo saber assim, quer ver? Olha a fria que eu caí. Como eu já peguei 1 milhão de avião na vida, tem 39 anos que eu viajo o Brasil e o mundo pregando, milhares de vezes já pousei aqui em São Paulo. Toda vez que o avião estava vindo pousar em Congonhas ou em Guarulhos, eu sempre falava assim: Deus, cadê as grandes igrejas aqui nessa cidade? Cadê os grandes ministérios de jovem? Eu conheço cidade com muito menos habitantes, que os cultos são maiores. Deus, cadê? Eu fiz essa oração milhares de vezes. Deus falou: ouvi sua oração, vou te usar para poder responder essa oração aí. Eu estou aqui por causa disso. Se você começar a reganhar essa boca sua, falar: esse kids dessa igreja,
põe a roupa preta nela e soca ela no Kids. Porque nesse estacionamento a gente não conseguimos estacionar. Já dá um jaleco amarelo e põe ela lá na chuva, lá fora, cuidando do estacionamento. Cuidado, hein? Se você ficar achando defeito, você vai ser a resposta para o defeito. Quem quer ser a resposta? Mostrador de defeito? Não, resposta. Sétima coisa que Josias fez: ele fez uma reforma religiosa no país, porque no meio da construção da igreja, da reforma do templo, foi encontrado o livro da lei do Senhor. O camarada estava lá trabalhando na igreja e falou: "Rei, achamos um livro." Os estudiosos dizem que provavelmente era um pedaço de Deuteronômio. Imagina, ele encontrou lá Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Josias, o menino. Ai, gente, que Deus dê pra gente a maturidade desse menino. Porque hoje parece que a gente tem 20, 30, 40 anos e continua um bando de bebezão. Não! O Josias, a Bíblia diz, Josias falou assim: lê para mim o livro. Quando começou a ler, a Bíblia diz que um temor caiu sobre Josias. Ele levantou e rasgou a própria roupa. Rasgar a roupa no passado significava arrependimento. Ele falou assim: grande é a ira do Senhor contra nós. Vamos procurar um profeta para saber se ainda tem jeito para a gente. Foram atrás de uma profetisa. A profetisa falou: eu vou acabar com Israel, mas como você, Josias, se humilhou, eu não vou fazer isso no seu reinado, porque você me buscou de todo o coração. Gente, Lagoinha Alphaville tem que ser uma igreja, antes de qualquer coisa, bíblica. É isso aqui que conta, ó. Não é o pastor que está aqui em cima, não é o louvor. E o LED. Eu fui crente a vida inteira sem LED. Quem foi crente sem LED aqui? É isso aqui que conta, ó. Saiu dessas 4 linhas aqui, o jogo não está valendo mais. Se alguém subir aqui e começar a pregar uma heresia, você sabe identificar? Nós temos que ser uma igreja bíblica. Bíblica. O que eu estou fazendo aqui hoje? Lendo um texto e explicando para você. Isso chama o sermão expositivo, expondo as escrituras. Nós temos que ser. Gente, nós estamos em maio. Ainda dá tempo, se você correr, de você ler sua Bíblia toda em 2026. Se você não está com um plano de leitura da sua Bíblia, você já é um forte candidato a não ser Josias, mano. Cutuca quem está do lado e fala assim: ó, tá falando para você aí, ó. Vai falar seu nome lá da frente. E aí, sabe o que ele fez? Ele falou: eu não vou só voltar para o Senhor, não, vou fazer a nação inteira voltar. Sabe o que ele fez? Destruiu o templo de Baal, transformou o templo de Baal numa latrina. As pessoas iam lá fazer cocô e xixi, num lugar onde Baal era adorado. Reformou o templo e fez a Páscoa. Tinha muitas décadas que não era feita a Páscoa. E a Bíblia diz: nunca houve uma Páscoa em Israel como a que Josias fez. Ele restaurou o culto ao Senhor. Nessa igreja nós vamos restaurar o culto, não só aqui, mas também nas casas, através dos GCs. Nós vamos restaurar o culto, treinando novos líderes através do carisma. Nós vamos restaurar o culto através dos gerações, Kids, Link, Rocket, Legacy, casais, melhor idade. Nós não vamos parar. Você está vendo essa coluna aqui? Olha aqui essa coluna. É isso aqui que Deus quer transformar você numa. Eu estava na vigília do carisma anteontem. Quem é carismático aí? No meio da vigília eu trouxe uma palavra. Eu estou lá assim adorando. Passou uma moça na minha frente. O Espírito Santo falou assim comigo: coluna. Eu peguei ela e falei assim: o Senhor manda te dizer que você é uma coluna na casa dele.
Por isso que tanta gente te procura. Mesmo nos seus dias ruins, um monte de gente chega em você e fala assim: me dá um conselho, ora por mim, me ajuda. E ela começou a chorar, e falar: é isso mesmo, pastor, eu não entendo. Um tanto de gente vem se apoiar em mim, mas eu mesma vou me apoiar em quem? Falei: minha flor, você é uma coluna. Eu quero ser uma coluna na casa do meu Deus. Você quer também? Coluna. Agora eu quero encerrar lendo 2 Reis 23, 25. Se puder colocar aí pra gente 2 Reis 23, 25, que é a 8ª e última coisa sobre Josias e sobre a nossa igreja. 2 Reis 23, 25. Olha o que diz, gente. Parece mentira o que está escrito. Olha isso. Diz assim: nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Gente, nem antes, nem depois. Às vezes a gente exagera numa conversa, mas a Bíblia não exagera. Se a Bíblia diz nem antes nem depois, nem Davi antes dele, e nem Ezequias, que foi um rei maravilhoso depois dele, não foram maiores do que Josias. Eu declaro que eu e você e essa igreja seremos um divisor de águas na história da nossa família, da nossa escola, do nosso trabalho e da nossa nação. As pessoas vão dizer: antes de eu conhecer essa igreja, antes de eu conhecer essa pessoa, antes de eu conhecer esse irmão, eu era um, agora eu sou outro, porque ele brilhou a luz de Jesus na minha vida. Quem crê nisso aqui? Quem crê? Essa igreja será como Josias, se tornando cada vez mais um marco. Não é dinheiro, não é fama, não é nada disso. Talvez você não seja reconhecido nessa vida, mas o Senhor está vendo você. Lagoinha Alphaville, não pare, continue.